sinta desencorajado, se sinta motivado e alegre pelo privilégio que você teve de ter a sua mãe por tantos anos da sua vida e que você abraçou. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 31. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: porque todos, diga comigo assim, todos podereis profetizar. Fala para o seu irmão assim: você pode profetizar. Você crê nessa verdade, irmão? Essa é a verdade da palavra de Deus. É o que Paulo está escrevendo em Coríntios, capítulo 14, 31. Todos podem profetizar. E olha a sequência: um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é o nosso consolo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o poder que está vivo em nós, que opera em nós. Então nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor, e nós declaramos: fala conosco através da Sua palavra, para que a Sua palavra venha gerar vida aos nossos corações, que a Sua palavra venha nos direcionar, porque a Sua palavra é a verdade para nós. A Tua palavra diz, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada, porque a Tua palavra diz que tudo é para o Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que coopera, é o Senhor que nos direciona. Então nessa noite, Espírito Santo, move os nossos corações, abra os olhos dos nossos corações, para que de fato nós possamos ouvir a Sua voz, ouvirmos tudo que o Senhor tem preparado para nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus é bom. O Senhor tem manifestado a Sua graça e o seu favor sobre nós. Paulo diz aqui, 1 Coríntios capítulo 14, que todos podem profetizar. Mas pastor Marcelo, se todos podem profetizar, quem que é o profeta na nova aliança? O profeta na nova aliança é aquele que profetiza, sim ou não? Sim ou não? Essa é a principal função do profeta na nova aliança? Não. Qual que é a principal atribuição do profeta na nova aliança, no Novo Testamento? É capacitar os santos. Então, o profeta na nova aliança, no Novo Testamento, ele tem um encargo, ele tem de fato a responsabilidade de capacitar os santos. Assim como os mestres, assim como os evangelistas, eles têm a função de capacitar a igreja. Amém, irmãos? Então, o profeta na nova aliança, ele tem essa capacidade de ensinar os outros a profetizarem. Todos profetizarem. Então, o profeta na nova aliança, a principal função dele não é profetizar, mas é capacitar a igreja, os santos, para poderem profetizar. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que todos podem profetizar. Mas pastor Marcelo, mas que tipo de profecia é essa? Nós vamos falar disso nessa noite. Então, nós temos aprendido sobre essa verdade. Nós temos aprendido que é importante nós não falarmos palavras de morte, palavras negativas. Mas é muito mais importante do que não falar palavra de morte, nós falarmos palavra de vida. Nós precisamos falar palavras de vida sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as circunstâncias. Você, mãe que está aqui hoje, quando o seu filho desaponta você tem muitas das vezes a oportunidade de lançar a palavra de vida ou lançar a palavra de morte. Quando você lança a palavra de morte? Quando você deixa ser conduzido pela circunstância. Se seu filho está passando por um problema e você foca no problema e você fala a respeito do problema, qual que é a palavra que você está lançando? Vida ou morte? Morte. Por quê?
Porque Deus falou para mim e para você, através da sua palavra, que nós não vivemos na perspectiva terrena. Você não vive por aquilo que você vê, você não vive por aquilo que você ouve, você não vive por aquilo que você sente, mas você vive por aquilo que você crê. É por aquilo que você crê que você vive. Pastor, mas meus filhos estão dando muito trabalho para mim. Aqui nessa terra você pode estar vendo com os seus olhos que ele está dando trabalho para você. Mas quando você abrir a sua boca e lançar a palavra de vida sobre eles, as circunstâncias serão mudadas no nome de Jesus. Sabe, diante das dificuldades da sua vida, diante das circunstâncias, é a oportunidade de você lançar a palavra de vida. Pastor, mas está fazendo tudo errado. Você vai abrir a sua boca, mãe, você vai dizer: meu filho não nasceu para dar errado, ele nasceu para dar certo. Meu filho é bênção do Senhor. Eu não vou falar aquilo que eu estou vendo, eu vou falar aquilo que eu creio, é aquilo que eu quero ver. Sabe, se ele está dando muito trabalho para você, o que você vai falar? Ele é bênção. O Senhor escolheu ele, o Senhor escolheu ela. O meu filho é redento da oliveira, sentado na minha mesa. Ele é uma flecha na mão do arqueiro. Ele é aquele que o Senhor chamou para ser vitorioso, para ser grande. E ele vai diante de mim. Sabe, essa palavra de vida que tem que sair da sua boca. Mas muitas vezes, diante das circunstâncias, nós lançamos palavra de morte. Lançar palavra de morte é você falar aquilo que você está vendo. Fala para o seu irmão, não fala o que você vê, irmão. Fala assim, fala o que você crê. Muitos evitam falar palavras de morte. Muitos evitam falar palavras negativas. Mas ficam em silêncio. E ficar em silêncio não é suficiente. Nós precisamos semear a palavra de fé. A palavra de fé precisa sair da sua boca. O silêncio não é o padrão de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que quando o tolo ele quer se parecer sábio, ele se cala. Quando o tolo quer se parecer sábio, ele se cala. Mas a minha pergunta para você, ele deixa de ser tolo, sim ou não? Não. Por quê? Porque o sábio é aquele que fala. Fala a palavra de vida, fala a palavra de sabedoria, fala a palavra certa. A palavra do Senhor diz que quando muitos homens de Deus ficaram calados, muitas circunstâncias não foram mudadas e coisas ruins aconteceram. Adão decidiu ficar calado. E quem foi conversar com Eva? A serpente. A serpente conversando com Eva e Adão calado. A palavra de Deus diz que Golias afrontando o exército de Israel por 40 dias, no meio do monte Daquém e do Dalém, afrontando o povo de Deus. E por 40 dias ele afrontando, e Saul permaneceu calado. Sabe, antes de Davi derrubar Golias, com a funda, com as pedras, ele derrubou pela palavra que saiu da boca dele. A palavra do Senhor disse que quando Davi chegou diante de Golias, o que Davi falou, irmão? Você vem diante de mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Por que ele estava dizendo isso? Porque é o Senhor que vai vencer você. Antes dele lançar as pedras na funda, ele lançou a palavra. Fala para o seu irmão assim, antes do gigante cair, a palavra tem que sair da sua boca. Mas qual que é o problema? O problema é que muitas vezes você não tem lançado a palavra. Você só tem pegado a pedrinha, colocado dentro da funda e jogado. Aí o gigante não cai. Sabe por que o gigante não cai? Porque a palavra antes não foi lançada. O que vai derrubar o gigante é a palavra que o Senhor colocou na sua boca. E a palavra que o Senhor colocou na sua boca é como uma espada cortante que vai derrubar Golias. Essa que é a verdade. Mas qual que é o problema? O problema é que às vezes nós desistimos de declarar, de confessar, de profetizar a palavra. Sabe, não é a questão de apenas você ficar em silêncio, mas você tem que profetizar. Isso não é suficiente. Nós precisamos semear palavras de fé. Você precisa semear a palavra de fé. A palavra de Deus afirma categoricamente que eu e você fomos feitos reis e sacerdotes. Diga assim, eu fui feito rei e sacerdote.
palavra do Senhor diz que a palavra do rei tem poder, mas a palavra do sacerdote também tem poder. A palavra do Senhor diz em Apocalipse no capítulo 1, nos versos 5 e 6. Apocalipse 1, nos versos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou de todos os pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Olha o que a palavra do Senhor diz, que você foi feito rei e sacerdote. Diga assim: eu sou rei e sacerdote. Eclesiastes capítulo 8, verso 4, diz assim: porque a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá o que fazer? Então a palavra do rei tem poder. Hoje eu e você fomos feitos ministros da graça. Nós fomos escolhidos para abençoar em nome do Senhor. E também para decidir toda demanda. As demandas e as controvérsias são criadas pelo diabo. Mas nós, como sacerdotes, podemos decidir toda demanda. Qual que era a função do sacerdote no Velho Testamento? A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 5: chegaram-se os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus o escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Então veja que há uma unção dupla sobre nós: a palavra do rei e a palavra do sacerdote. Então hoje nós temos essas duas autoridades, ou essas duas unções, derramadas através da palavra de Deus na nossa boca. Então a palavra do rei tem o poder, mas a palavra do sacerdote também é liberada para abençoar e decidir toda demanda. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, irmão, não importa o que as pessoas do mundo dizem ao seu respeito, não importa o que as pessoas dizem à sua casa, sabe, eles não são sacerdotes. É você que libera a palavra e decide toda a controvérsia. Fale da sua posição de rei e de sacerdote, porque essa é a sua unção diante de Deus. A palavra de Deus diz que o sacerdote, ele usava a boca dele para abençoar. O sacerdote sempre abençoa. Pastor, mas como que eu decido a demanda? O sacerdote é aquele que decide a demanda. A palavra do Senhor diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Sim ou não, irmãos? Então vou fazer uma pergunta para você: a enfermidade na sua vida é legal? É algo que é ilegal. Por que ilegal? Porque Jesus já morreu pela sua enfermidade. Amém? Então como você é sacerdote, tem a palavra do sacerdote, aquele que decide a demanda, quando você estiver enfermo, o que você vai falar? A palavra do Senhor diz que Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu quero dizer para o meu corpo agora: eu sou curado, eu sou sarado, porque Jesus morreu na cruz para mim ser saudável e ter a minha saúde restaurada no nome de Jesus. Você, como sacerdote, você decide a circunstância. Por quê? Você vai decidir a demanda. Você decide através da palavra de Deus. E como rei você vai decretar: eu decreto agora que eu estou curado. Eu não sei se você já leu no Novo Testamento, mas Jesus pediu para a gente orar pelos enfermos. Jesus pediu para você orar pelos enfermos, sim ou não? Quem acredita que Jesus pediu para orar pelos enfermos, levante sua mão. Os irmãos estão afiados. Jesus não falou para a gente orar pelos enfermos. O que Jesus falou? Sai, cure os enfermos. Sai e expulse os demônios. Você não vai orar para a pessoa ser curada. Por quê? Porque você tem a palavra do sacerdote, a palavra do rei da sua boca. Você só vai declarar: seja curado agora no nome de Jesus. Independente da enfermidade, eu decreto agora a restauração da sua saúde agora no nome de Jesus. Por quê? Porque você saiu para curar os enfermos. A palavra de fé está na sua boca, irmão. Então você precisa confessar essa palavra. Então nós temos que liberar a palavra que vai decidir toda a controvérsia. Nós temos que falar da posição que nós andamos.
Há algo muito interessante sobre o sacerdote no Velho Testamento. Sempre que os anciões, sempre que os juízes são mencionados no Velho Testamento, eles são mencionados como ministros da lei. Mas o sacerdote sempre é associado com bênção. O sacerdote sempre é associado com graça. Então hoje eu e você somos os ministros da graça. Nós somos aqueles que através da nossa boca nós vamos liberar a palavra de bênção. Você vai liberar a palavra de bênção. O Senhor Jesus falou com a figueira, e a palavra do Senhor diz que quando ele falou, a figueira secou. O Senhor Jesus falou com os demônios, e os demônios foram expulsos. Ele falou com o mar, e o mar se acalmou. Jesus, ele falou com coisas inanimadas. Por quê? Para mostrar para mim e para você, que hoje nós temos que nos posicionar diante das circunstâncias, e temos que falar as circunstâncias. O mar agitado era uma circunstância, sim ou não? E Jesus fala a circunstância: mar, se acalma agora. A figueira não estava dando fruto. O que Jesus falou? Que a partir de hoje você vai secar e nunca mais vai dar fruto. Por que o Senhor Jesus nos mostra isso? Para quando você estiver passando por uma situação difícil, você vai abrir a sua boca e você vai decretar a palavra de Deus. Você vai decretar. Você vai mudar as circunstâncias através da sua palavra. Através da palavra de Deus que sai da sua boca. Eu quero dizer para você nessa noite, o diabo ele não é sacerdote. A palavra do Senhor diz que eu e você temos toda a autoridade. Você já viu aqueles caminhões bem grandão? Aqueles bitrem? Aí vem um bitrem daquele carregado, aí de repente ele passa num posto da Polícia Rodoviária Federal. O caminhão é maior que o policial, sim ou não? Mas se eu estiver lá num posto de Polícia Rodoviária Federal, do jeito que eu estou aqui, fazer assim para o caminhão parar, o que vai acontecer? O caminhão vai passar por cima de mim, né, Maurício? O Maurício vai passar por cima. Mas se eu tiver com o uniforme correto, com o distintivo, e o caminhão estiver carregado, vier uma fileira de caminhão e eu fazer assim com a mão, o que vai acontecer? O caminhão vai parar. Por quê? Porque eu estou vestido de autoridade. Você sabe quem que é esse caminhão? É o diabo contra você. O diabo ele pode ser do tamanho de um caminhão, do tamanho de um bitrem, mas eu quero dizer para você, você está vestido com a farda de Jesus. E quando você coloca a mão, o diabo tem que fugir, porque a autoridade já está sobre a sua vida. Mas sabe qual é o problema? Você não tem consciência da autoridade que você tem. Você não tem a consciência que você está vestido de Cristo. Muitas vezes você não tem a consciência que a roupa que você veste é a roupa de Jesus. Então, se o diabo vir diante de você, se você colocar a mão, sai agora, o que vai acontecer? Ele vai ter que sair agora. Por quê? Porque você tem a autoridade de Cristo na sua vida, amém, irmãos? Pastor, mas eu estou passando por uma opressão do diabo da minha casa. Irmão, você está fardado, abra a sua boca e fale. Você está fardado, você está revestido da autoridade do céu, você está revestido da autoridade de Cristo. O que é o problema? O problema é quando o sacerdote se cala. Aí quando o sacerdote se cala, qual que é o problema? Ele só vai ouvir a voz de quem? Da serpente, só vai ouvir a voz do inimigo. Eu quero dizer para você, abra sua boca e não se cala nesse tempo, profere da sua boca a palavra da parte de Deus. Mude a circunstância diante da sua casa. Nós precisamos exercer o sacerdócio falando e declarando a vontade de Deus. Nós precisamos exercer o sacerdócio declarando aquilo que Deus falou para nós declararmos. Então a nossa fé é liberada através da palavra. Por isso que em 2 Coríntios, Paulo escreve: eu criei, por isso eu falei. Antes dele falar isso, ele diz: nós temos o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Fala para o seu irmão assim: a fé tem uma voz, irmão. Fala assim: se você crê, você fala. O que lá em Romanos diz? Que nós cremos com o nosso coração para a justiça, mas nós cremos, confessamos com a nossa boca para juízo.
Então tudo aquilo que você crê de coração, você tem que confessar com a sua boca. Então nós temos esse mesmo espírito de fé. Nós precisamos crer. E quando você crê, você fala. Por quê? Porque você tem a palavra do sacerdote na sua boca, você tem a palavra do rei na sua boca. E quando nós liberamos a palavra, o poder de Deus se manifesta. Aí o espírito de fé vai se manifestar. E o espírito de fé se manifesta, trazendo à existência aquilo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Eu quero dizer para você nesse tempo, a fé tem uma voz. Sabe, Paulo diz aqui que a fé também é um espírito. Você já ficou sentado próximo de uma pessoa cheia de fé, sim ou não? Quem tem fé vai influenciar os outros que estão próximos, sim ou não? Assim como a fé é um espírito, a incredulidade e o medo também é um espírito. Se você ficar perto de pessoas incrédulas, a incredulidade pega, irmão. Por quê? Porque a incredulidade também é um espírito. O medo também é um espírito. Por isso que quando a pessoa está com pânico, a pessoa está desesperada, às vezes até os que estão próximos ficam com medo de acontecer algo. Por quê? Porque o medo é um espírito, influencia. Mas eu quero dizer para você, aqui está cheia de gente de espírito de fé nessa noite, que vai contagiar você que está sentado. Fala para o seu irmão assim, só de sentar do seu lado, irmão, o meu coração está batendo até mais forte. Você fala assim para ele, porque nunca vi alguém cheio de fé igual você. Fala assim, você é tão cheio de fé, irmão, que hoje você não vai pagar só uma pizza para mim, você vai pagar 2. Oh, aleluia. Então a fé é um espírito. Quando nós liberamos a palavra de fé, as circunstâncias são mudadas. Esse espírito de fé também é chamado de espírito da profecia. Apocalipse no capítulo 19, no verso 10. A palavra do Senhor diz que esse é o espírito da profecia, sobre o testemunho de Cristo. Como ministro da graça, nós temos o espírito profético sobre nós. A palavra de Deus diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então isso significa que o espírito profético no Novo Testamento sempre centraliza Cristo. Como você vai saber se o profeta está falando da parte de Deus ou da parte dele mesmo? Quando ele centraliza Cristo. Quando o profeta não centraliza Cristo, quando aquele que está liberando a palavra não centraliza Cristo, a profecia é falsa. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, toda palavra profética tem que ser feita em público. Até se for para um indivíduo tem que ser em público. Por que tem que ser pública? Porque a palavra do Senhor diz que toda profecia tem que ser testada. Toda profecia tem que ser testada. Eu sempre, quando libero uma palavra profética, eu sempre tenho 1 ou 2 testemunhas. Por quê? Porque toda palavra que profere da minha boca tem que ser testada pelo Evangelho. Tem que ser peneirada. Então, eu quero dar um conselho para você, irmão. Esse negócio de se ouvir palavra que não é pública, palavra que muitas vezes a pessoa quer dar só para você, para a profecia não ser peneirada, porque quando você está emocionado, você nem sabe o que a pessoa falou. Sim ou não? Mas tem que ter alguém ali racional perto para ouvir e de fato peneirar essa palavra pela palavra. Por quê? Porque se a profecia não centralizar Cristo, não centralizar o Evangelho, não é uma palavra profética do Novo Testamento. Aí você tem que rejeitar. Quem que nós de fato tratamos? É a profecia. Então, todo aquele que libera a palavra profética, ele tem que estar sujeito à sua profecia ser testada. É muito simples você ver um profeta que é falso e um profeta verdadeiro no Novo Testamento. Profeta falso no Novo Testamento, ele sempre profetiza o quê? Coisas ruins. Você tem a palavra da demanda sobre a sua boca, sim ou não? Você é sacerdote, sim ou não? O ano passado eu estava aqui na igreja, um dia de semana mesmo, de repente chegou uma irmã para vir conversar comigo. Pastor, teve alguém que lançou uma palavra sobre a minha vida hoje, pastor.
falou que esse ano vai acontecer coisas terríveis na minha vida, como nunca aconteceu, coisas terríveis, sabe? E eu falei para ela: filha, em cima dessa palavra eu tenho outra palavra para você. Eu quero dizer para você: o diabo não vai tocar em você. Você está guardado debaixo das asas do Senhor. Eu quero dizer para você: eu tenho uma palavra de vida para você. Não vai acontecer nada para você. Falou que é esse ano ainda? Falou que é esse ano. Então dia 1º de janeiro nós vamos ver se aconteceu. Irmãos, Deus, Ele libera uma palavra certa para você. Deus quer dizer que na nova aliança você não pode ser exortado pela palavra? Sim ou não? Sim. Deus pode falar para você: olha, filho, você está num caminho de morte. Eu quero dizer para você: você está andando por um caminho que vai trazer coisas ruins para você. Mas eu digo para você: eu sou o seu caminho, eu vou endireitar o seu caminho. Confia em mim, que eu vou direcionar você para caminhos de vida. O profeta do Novo Testamento, ele sempre vai terminar dando um direcionar. Profeta da velha aliança, ele vai falar para você: Deus falou para você que você vai morrer. Esse é o profeta da velha aliança, porque ele nunca vai dar para você direcionamento. Deus não faz dessa forma hoje, irmãos. Hoje nós não estamos debaixo do espírito de juízo, nós estamos debaixo do espírito de amor, de reconciliação. O profeta da velha aliança, ele tem espírito de juízo. Mas nós estamos debaixo da nova aliança, nós estamos debaixo do espírito de reconciliação. Eu fui reconciliado. E se eu fui reconciliado, eu tenho que reconciliar as pessoas através da palavra de Deus. Então, se alguém chegar para você, liberar uma palavra de juízo, é falso. Profecia, falso. Falso profeta. Porque o profeta falso no Novo Testamento, ele sempre profetiza coisas ruins. Sempre coisas ruins. E o profeta verdadeiro, ele sempre vai profetizar aquilo que o sacerdote fala. Ele vai falar sobre bênçãos. Sabe? Nesse tempo eu tenho visto muitas palavras vindo contra mim, mas eu tenho o poder de sacerdote na minha boca. Contra toda palavra ruim que vem sobre mim, eu falo a palavra da nova aliança. E nenhuma palavra ruim prospera contra a minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho a demanda de decidir o que vai prosperar na minha vida. Eu tenho a palavra profética que vem da parte de Deus. Mas qual que é o problema? Você é sacerdote. Quando você ouve uma palavra ruim, você se cala. Sabe, irmãos? Por isso que na nova aliança, você não precisa ter medo de macumbeiro. Você não precisa ter medo de profeta que quer amaldiçoar você. Não existe mais maldições para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode lançar palavra de morte, mas eu falo: aqui tem vida, porque o Senhor me gerou para ter vida e vida em abundância. O Senhor colocou a palavra de conhecimento na minha boca. Eu vou prosperar, eu vou caminhar. Então você tem que liberar a palavra de Deus. Sabe? E quanto mais as pessoas profetizam coisas ruins contra você, você tem que profetizar aquilo que é da parte de Deus. Quem que era o profeta falso na velha aliança? Aquele que profetizava bênçãos. Quem que era o profeta verdadeiro na velha aliança? O profeta que profetizava juízo. Por quê? Porque todo profeta, ele profetiza debaixo da aliança. Diga assim: todo profeta profetiza debaixo da aliança. Qual que é a aliança que nós estamos hoje? A nova ou a velha? Se nós estamos na velha, nós profetizamos juízo ou reconciliação, irmãos? Na nova aliança é juízo ou reconciliação? Reconciliação. Na velha aliança, juízo. Por isso que todos os profetas da velha aliança, a não ser Eliseu, a maioria dos profetas sempre profetizaram juízo. Por quê? Porque eles estavam profetizando de acordo com a aliança que eles viviam. Então, para a gente compreender o espírito da profecia, nós precisamos saber que tem dois tipos de profecia. Primeira profecia, causativa. Diga comigo assim: causativas. E não causativas. Então, as pessoas sempre pensam que profecia é algo como predição. Claro que é predição também. Ela pode ter esse elemento. Mas a palavra profecia em grego é profemi. Então essa palavra é composta de duas partes. Pro, que significa antes, e femi, que é derivado de rema, que é derivado de palavra de Deus. Então, colocado juntos, significa o quê? Falar antes.
Então, é falar antes de acontecer. Eu estava compartilhando isso com os irmãos quarta-feira. É muito legal quando acontece alguma coisa e a pessoa fala, Deus falou para mim que ia acontecer. Mas se Deus falou, por que você não falou antes? Falar depois não vale, irmão. Você tem que falar antes. Por isso que a profecia tem que ser em público, tem que ser pública. Deus falou que ia acontecer isso. Deus falou que... Não, irmão. Sabe, Deus tinha falado para mim. Você tem que falar, não. Irmão, o Senhor manda dizer, vai acontecer isso e isso, seus olhos vão contemplar isso e isso. Aí quando acontecer, você vai ser lembrado por aquilo que você falou. Mas você não fala para ninguém, só está dentro do seu coração. Aí quando acontece, você fala, Deus falou para mim. Isso é você querer glória, irmão. Isso é você querer achar que você é homem de Deus, achar que, na verdade, tem a ver com você. Irmãos, nada que nós falamos através da nossa boca não tem a ver conosco, tem a ver com a palavra de Deus. Agora tem que ser de Jesus. Sabe? Não existe mérito aqui. Tem muita coisa que às vezes o Senhor fala comigo no meu secreto, filho, vai acontecer isso e isso. E quando acontece, eu só me deleito, Senhor, que bom que o Senhor falou que ia acontecer. Não fico falando para os outros, porque aquilo é secreto, é individual. Não existe vanglória nisso, mas se é algo que o Senhor fala para você compartilhar, você tem que compartilhar. Amém, irmãos? Você tem que falar, porque da sua boca sai a palavra de reconciliação. Você tem que reconciliar. Então, a profecia não causativa é o tipo mais comum. É aquela que Deus fala com você o que vai acontecer e simplesmente você libera a palavra. Essa é a profecia não causativa. É o Senhor dizendo para você, olha, o Senhor manda dizer para você isso, isso e isso. Mas é o Senhor movendo você. Aí você fala. E qual que é a profecia causativa? Então, muitas pessoas desconhecem esse tipo de profecia. Muitas pessoas desconhecem às vezes o coração de Deus. E por desconhecer o coração de Deus, ele não consegue liberar a palavra. Mas há muitos que conhecem o coração de Deus e conhecem a palavra de Deus. E por isso pode declarar que coisas aconteçam e vão acontecer. Por isso pode declarar que as circunstâncias vão ser mudadas e vão ser mudadas. Por exemplo, você está passando por dificuldade financeira. O que você tem que falar? Você tem que esperar o profeta chegar em você ou você tem que liberar a palavra profética? O que você tem que falar? Você tem que liberar a palavra de Deus da sua boca. Porque você é um profeta, sim ou não? No Novo Testamento todos podem profetizar. Aí se você está passando por uma dificuldade, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que você vai passar fome, sim ou não? É isso que a palavra de Deus diz? A palavra do Senhor diz que você vai passar necessidade? A palavra do Senhor diz lá em Efésios que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O que você vai falar? Eu sou um homem próspero segundo a graça de Deus. Eu sou uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Tudo que eu colocar a minha mão eu vou prosperar. Porque a graça do Senhor, o favor do Senhor está sobre a minha vida. É verdade isso? Sim ou não? Por que é verdade? Porque a palavra de Deus diz que é verdade. Essa é a profecia causativa. Só vai acontecer porque você falou através da palavra. Não é você pegar algo, sentir uma emoção, filosofar algo e falar algo. Não, é você liberar a palavra de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Isso vai ser uma profecia causativa. Agora você está entendendo porque muita coisa não acontece na sua vida? Porque você está calado, aí você não está falando a palavra de Deus. Aí por você não estar falando a palavra de Deus, as coisas estão se movendo. Aí você está lá, diante da dificuldade, o que você fala? Essas coisas ruins só acontecem comigo. Está tudo dando certo para todo mundo. Sim ou não? Não dá. Irmão, eu falei essa semana que se tem uma coisa que me irrita, é quando chega gente perto de mim, irmão perto de mim, começa a falar, esse São João do Caiuá não tem nada. Não tem serviço. Não tem nada. Aí o que vai acontecer? Vai conseguir prosperar em São João? Por quê? Está lançando palavra de vida ou de morte sobre a cidade que ele mora? De morte. Rapaz, não tem nada a ver com a cidade que você mora. A bênção não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com quem você é.
Eu posso estar lá no deserto, mas até o deserto vai ser abençoado, porque eu sou abençoado. Eu posso até para o sertão do Nordeste, pessoas não plantando nada lá por anos. E se eu chegar lá porque eu sou favorecido por Deus, sabe o que vai acontecer? Vou plantar e vou colher muito e vai chover. Pastor, mas por que isso é bom? Não, porque Deus é bom, eu sou favorecido, eu sou abençoado. A bênção não tem a ver com o lugar que eu estou. A bênção tem a ver com quem eu sou em Cristo Jesus. Eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Para de achar que é um lugar. Para. Se você for ver a história aí de muitos países árabes, você vai ver hoje um império de grandes sheiks. Homens que acreditaram, pastor, mas até a palavra deles teve poder, porque você não falou, filho. Deu petróleo até no deserto. Hoje você vai lá em Dubai, hoje você vai lá no Catar. O povo é próspero, sim ou não? Você vai lá em Israel. Israel hoje é uma das referências de tecnologia do mundo. Depois do Vale do Silício, que é uma grande referência de startups hoje no mercado, Israel, Tel Aviv, hoje é o segundo maior mercado de startups do mundo. Por quê? Porque tem alguém que fala, que acredita, que crê. Mas agora você ficar falando, São João é uma cidadinha, fica amaldiçoando, vai ter que ir embora, irmão. Porque você fica direto profetizando que tem que ir embora. Mas agora você fala assim, essa cidade vai ser abençoada. O Senhor vai mover no coração de grandes empresários aí, de grandes multinacionais, vai trazer empresa para a minha cidade. Eu vou trabalhar numa empresa dessa, vou ser gerente de uma empresa dessa. Eu creio na palavra de Deus. Sabe, essa verdade que você tem que declarar. Mas qual que é o problema? Você vai ficar amaldiçoando a terra. Tem muita gente que não consegue entrar em Canaã porque quer ficar no deserto. Tem muita gente que não entra em Canaã, não consegue desfrutar de Canaã, porque acha que a cebola que ele comia no Egito era melhor. A palavra do Senhor diz o seguinte. A palavra do Senhor diz o quê? Que eu e você somos esse tipo de pessoas que entraram em Canaã. Por quê? Porque eles pegaram Canaã, Canaã era uma terra pronta. A palavra do Senhor diz que eles colheram aquilo que eles não plantaram. Eles mudaram em casas que eles não construíram. Eles beberam de águas de poços que eles não cavaram. O que se chama isso? Favor de Deus. Aí a minha pergunta para você, eles estavam na velha ou na nova aliança? Na velha aliança. Irmão, eles estavam na velha aliança, eles creram e Deus abençoou eles de tal forma. Jesus ainda nem havia vindo ainda. E hoje que Jesus já decretou que todas as bênçãos espirituais, que tudo que você precisa já é seu. O que a palavra do Senhor diz? Se o nosso Pai não negou o seu próprio Filho em favor de nós, será que graciosamente Ele já não nos deu todas as coisas? Cristo é tudo para Deus, sim ou não, irmãos? Enquanto você não crê que Cristo é tudo para Deus, você não vai conseguir desfrutar das bênçãos que você está esperando, daquilo que já é seu. Porque você está achando que tem que acontecer alguma coisa ainda. Eu quero dizer para você, tudo já aconteceu 2000 anos atrás, quando Jesus disse está consumado, tudo se consumou nele, terminou dele, e a continuidade é nele. Eu quero dizer para você, não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Eu quero falar para você, a obra já está pronta. A água que você vai beber, o poço já foi cavado. A casa que você vai morar já foi construída. A colheita que você vai colher já foi plantada. Por quê? Porque você é bom, não, porque Deus é bom e Ele quer derramar favor sobre a sua vida. Pastor, mas por que eles colheram isso? Porque Deus falou através da sua palavra. Deus usou Moisés para falar, olha, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão colher de terras que vocês não plantaram. Mas antes de tudo isso acontecer, a palavra teve que ser liberada. Irmão, você quer entrar em Canaã, mas você não vai liberar a palavra? Você quer entrar em Canaã, mas a palavra de Deus não vai sair da sua boca? Quem assistiu o jornal aqui ontem? Aqui? Os irmãos estão assistindo pouco jornal, né? Hoje, quem que é uma moça do tempo bem famosa aí? Maju? Quem? Maju. Todo dia Maju vai lá no Jornal Nacional, acho que é Nacional. Vai no Jornal Nacional
e ela passa a previsão do tempo. Aí ela fala que, lá em Curitiba amanhã, a mínima é 5 graus, a máxima é X, vai chover, uma previsão de pancadas fortes durante o dia, estiagem durante a noite. Agora minha pergunta para você, por que ela falou vai chover? Ou foi aquilo que os meteorologistas já preveram? Ela só está falando aquilo que os meteorologistas falaram para elas. Então isso é como se fosse uma profecia não causativa. Ela não tem compromisso se vai chover ou não. Mas como falaram, ela tem que falar. Então, ela está dizendo que antes de acontecer, mas ela não causou nada. É isso que a maioria dos profetas do Velho Testamento faziam. Eles poderiam predizer, mas eles não poderiam declarar o quê? O seu futuro. Mas isso hoje é nos dado, por quê? Porque nós somos nova criação. Hoje nós podemos declarar a palavra de Deus profeticamente e fazer com que as coisas aconteçam. Então o espírito da profecia está sobre todo crente. Fala para o seu irmão assim, o espírito da profecia está sobre você. Mas muitos nem sequer percebem isso. Sabe, eu não estou dizendo para você sair daqui, pastor, mas o espírito da profecia está sobre mim, quer dizer que agora eu tenho que falar, Deus manda te dizer. Não é isso que eu estou dizendo para você. Hoje nós temos o espírito da profecia de acordo com o Novo Testamento. Se nós olharmos para a vida de Elias e de Eliseu, nós podemos colocar ele como 2 tipos de profetas diferentes. Um profetizou mais sobre graça e outro profetizou sobre juízo. Quando Elias se colocou diante do rei Acabe, ele disse que não haveria chuva durante 3 anos. Mas foi Deus que disse? Sim ou não? O que a palavra do Senhor diz lá? Elias fala, de acordo com a minha palavra, não vai chover por 3 anos. Ele não disse de acordo com a palavra de Deus, ele disse de acordo com a minha palavra, segundo a sua própria palavra. Naquele tempo o povo de Israel vivia debaixo da idolatria de Baal. Então Elias podia declarar juízo sobre eles, sem precisar ouvir o Senhor. Por quê? Porque essa era a aliança que Elias vivia, era a aliança de juízo. Qual que era o mandamento? Se eles caíssem debaixo de idolatria, maldições viriam sobre eles. Então Elias significa o Senhor é Deus. Então Elias é um tipo de profeta do Velho Testamento, da velha aliança. Eliseu significa Deus é o Salvador. Eliseu foi aquele que sucedeu Elias. Eliseu é um tipo de profeta do Novo Testamento. Então o profeta do Velho Testamento, ele sempre vai trazer os seus pecados à memória. Como você pode detectar hoje um profeta da velha aliança? É aquele que sempre vai lembrar você dos seus pecados. Fala para o senhor assim, profeta da velha aliança vai lembrar você dos seus pecados. Quando alguém profetiza sobre os seus pecados, irmãos, é velha aliança. Mas o profeta do Novo Testamento, o que ele profetiza? Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque o próprio Deus falou que dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas o profeta do Velho Testamento, ele sempre vai falar a partir do Sinai. Ele sempre vai falar a partir da lei. Mas o profeta do Novo Testamento, ele fala de Sião. O profeta do Velho Testamento declara que Deus não se esquece dos seus pecados. O profeta da velha aliança sempre vai falar, Deus vai trazer juízo sobre a sua vida por causa dos seus pecados. Ele vai visitar suas iniquidades. Ele vai visitar os seus filhos, os seus netos. Ele vai visitar você até a 3ª geração. Por quê? Porque ele só sabe profetizar sobre juízo. Mas o profeta do Novo Testamento declara que Deus não se lembra dos nossos pecados, porque ele foi cravado na cruz do Calvário. Esse é o profeta do Novo Testamento. Quando alguém vir profetizar sobre você e começar a apontar os seus pecados, ele está lembrando daquilo que nem Deus se lembra, irmão. O próprio Deus falou, dos seus pecados jamais me lembrarei.
Aí se alguém vem falar para você, olha, o que está acontecendo com o seu filho é porque você pecou. É nova ou a velha aliança? Velha aliança. Por quê? Porque dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Sabe, sempre quando alguém vem profetizar sobre pecado, eu sempre olho isso. Por quê? Porque está debaixo do juízo ainda. Vive debaixo da consciência do juízo. Vive debaixo de condenação. Então o profeta da nova aliança, ele sempre vai lembrar: os seus pecados foram cravados na cruz. Você pecou, mas eu quero dizer para você, o Senhor vai derramar favor sobre a sua vida, porque os seus pecados foram perdoados. Então o profeta da velha aliança sempre vai profetizar de acordo com o mérito. Olha, se você fazer isso, se você fazer aquilo, aí você vai ser abençoado. Sim ou não? Esse é o profeta da velha aliança. Então quando nós entendemos isso, nós vamos de fato entender todo tipo de palavra profética. Então quando alguém profetizar essas verdades sobre a sua vida, você tem que fazer o crivo, o que é nova, o que é velha aliança. Profetas falam de acordo com a aliança. Diga comigo assim: profetas falam de acordo com a aliança. Se estamos na nova aliança, irmãos, no Novo Testamento, nós não podemos mais falar de acordo com a velha aliança. Nós temos que falar de acordo com a nova aliança. Hoje o profeta da nova aliança vai falar sobre vida, vai falar sobre perdão e não sobre condenação e morte. A profecia do Novo Testamento possui um elemento de predição, mas o espírito é diferente. Se não temos o espírito correto, a profecia estará cheia de mistura da lei. Você vai impor muitas vezes as mãos sobre as pessoas, você vai declarar que ela é amada, mas logo em seguida tem gente que declara juízo. Sim ou não? Deus te ama, mas se você não melhorar, o cajado está aqui preparado para você. Se você não melhorar, você vai morrer. Irmão, isso é velha aliança, isso é mistura. Deus quer que da sua boca seja lançada a palavra de vida. Isso não é a verdade da palavra. A palavra do Senhor diz que João Batista veio no mesmo espírito e poder de Elias. O Senhor disse que o menor no reino hoje é maior do que João Batista, ou seja, o menor hoje é maior do que todos os profetas do Velho Testamento. Você crê que você é maior que Elias? Sim ou não? Eu sou maior do que Elias, porque Jesus disse isso, que o menor no reino dos céus hoje é maior do que João Batista. E a palavra do Senhor diz que João foi considerado o maior do Velho Testamento. Sim ou não? O próprio Jesus disse: João é o maior, mas o menor no reino é maior do que João. Então o Senhor Jesus disse que João era o maior dos profetas, maior até que Elias. Por quê? Porque todos os profetas na velha aliança apontaram o Messias de longe. Sim ou não? Um dia Jesus vai vir, um dia o Messias vai vir sobre Israel. Mas João Batista foi aquele que diz: eis o Cordeiro de Deus que está vindo diante de mim, que tira o pecado do mundo. Ele mesmo batizou o Messias. Então por que ele é considerado maior do que Elias, maior do que Isaías, maior do que todos os profetas? Porque os outros profetizaram de longe, na sombra, mas ele profetizou aquilo que ele estava vendo de perto. Olha o Cordeiro de Deus ali. Nenhum dos outros profetas teve de fato esse privilégio. Mas por que hoje nós somos considerados maior do que João? Por quê? Nós nos tornamos profetas maiores do que ele. Porque todo o tempo nós estamos apontando o Senhor. João não teve o privilégio de ter o Espírito de Deus dentro dele. Hoje você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você é maior do que João. Você é maior do que João. Fala para o Senhor: você é maior do que João. Fala para ele: você é maior do que João. Mas se você vive debaixo do juízo, se você vive debaixo do juízo, você vai sempre considerar que Elias é o maior. Irmãos, esses homens tinham recebido o Espírito de Deus? Sim ou não? Não. Mas hoje você é maior porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Essa que é a verdade. Então, no entanto, o menor é maior do que João. Então, Elias sempre vai nos lembrar de João Batista. Mas Eliseu tipifica o Senhor Jesus. Na verdade, o nome Eliseu em hebraico é Elisha, que significa o quê? Deus é a salvação. Um sentido semelhante ao nome de Jesus, que significa o quê? Jeová é a salvação.
Todos os milagres de Eliseu, exceto um milagre, é de graça. Mas todos os outros milagres de Elias é milagre de condenação, milagre de maldição. Então, João também aponta para isso. Por outro lado, os milagres de Elias também são milagres de juízo. Na primeira vez que ele aparece, ele decreta 3 anos de seca em Israel por causa do pecado do povo. Então Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica o que é a graça de Deus. Fala para o senhor assim: profeta da velha aliança tipifica juízo. Aí eu vou falar para você, quem que é mais poderoso? O profeta da velha hoje ou da nova? Ixi, irmão, o profeta da velha hoje é igual o profeta de Baal, só vai ficar debaixo do Monte Carmelo, e o profeta da nova vai falar: fogo. Pronto. Por quê? Porque o profeta da velha ainda só acredita no juízo, não acredita na bênção, não acredita que ele é guardado. Então o profeta da velha aliança sempre só vai ficar falando mal dos outros, sempre vai ficar sonhando coisas ruins com os outros, sempre vai ficar achando as coisas. Por quê? Porque ele sempre vive debaixo de sentimento de juízo. Ele sempre vive debaixo de sentimento achando que os outros querem tomar algo dele, quer tomar algo dos outros. Por quê? Porque vive debaixo de juízo. Sempre quer achar que vai tomar algo de alguém. Por quê? Porque vive debaixo de sentimento de juízo. Não acha que Deus pode abençoar, não acha que Deus pode derramar graça. Os irmãos estão entendendo? Então pode vir 50 profetas da velha aliança profetizar contra você. Se você entender, ter a revelação que você é um profeta da nova, eles vão cair como profetas de Baal caíram. Porque muito mais poder tem você através da palavra de Deus, que profeta da nova aliança, da sua boca, do que profetas do Velho Testamento. Então eu quero desafiar você hoje. Profetize sobre as boas novas, profetize sobre aquilo que Jesus fez. Libere a palavra de Cristo da sua boca. Não libere palavra de juízo, irmão. Deus te chamou para liberar a palavra de vida. Fala para o seu irmão assim: a palavra de vida tem que sair da sua boca. Então, Elias viveu uma vida de ascetismo, isolado no deserto, assim como João Batista. Então a profecia do Novo Testamento precisa ser filtrada com a cruz. Sempre quando eu ouço uma profecia, eu sempre filtro ela com a cruz. Sempre quando eu vejo alguém profetizando, eu sempre filtro ela com a cruz. Então nós nunca podemos dizer para um filho de Deus que os seus pecados foram relembrados. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus não lembra mais. Então nós não podemos tolerar pessoas que querem de fato parecer profetas à custa de condenação do povo de Deus. Nós não podemos tolerar profetas que querem crescer através de condenação, através de palavra de morte. Sabe? Todos sabem que as más notícias se espalham mais rápido. Todos sabem. Mas diante de más notícias, eu tenho boas notícias para você nessa noite, irmãos. Sabe? Nós precisamos rejeitar toda a profecia que não tem o espírito da nova aliança. Sabe? Você não foi chamado para o ministério de condenação, você foi chamado para o ministério de vida. Sabe, só profetas da velha aliança ministram morte e condenação. Mas eu creio que o Senhor está levantando uma nova geração. Nós fazemos parte dessa geração que vai profetizar a palavra de vida e não de condenação. Você está aqui para profetizar a palavra de vida. Você está aqui nesse tempo para profetizar a palavra de vida. Então, no Velho Testamento, como eu já disse, todos os profetas que profetizavam coisas boas eram falsos. Por quê? Pela simples razão que ninguém havia ainda cumprido o que é a aliança. Ninguém havia cumprido a lei. Então por isso que todo que profetizava coisas boas eram falsos. Então o Senhor ainda não tinha morrido pelo pecado. Então a condenação ainda estava sobre ele. Por isso no Antigo Testamento a profecia era negativa. Mas agora no Novo Testamento a profecia é de vida. Sabe, hoje uma profecia negativa é uma profecia falsa. Por quê? Porque ele não está debaixo da nova aliança. Profeta que profetiza maldição hoje é profeta falso. Profeta que profetiza condenação hoje é profeta falso. Se você, por acaso, ser um profeta da nova aliança, e você profetizar algo negativo sem uma direção, você pode falar algo negativo, mas tem que ter o quê? A direção do Espírito, sim ou não? Se não tiver, você não fala. Por quê? Porque isso é mistura, é lei. Eu quero ler com você algo hoje. Olha o que a palavra do Senhor diz. Lá em Tiago, no capítulo 5, consegue projetar, Gustavo? Tiago 5,
17 e 18, para nós encerrarmos. Tiago, capítulo 5. Mas se não conseguir projetar, pode abrir sua Bíblia lá, para você marcar esses dois versículos, eu quero que você leia comigo. E depois você abra 1 Reis 18, 41 e 45. Tiago diz que quando Elias profetizou, ele primeiro teve que orar incessantemente para que não chovesse, e depois declara que Elias simplesmente orou para que voltasse a chover. Olha o que Tiago diz lá no capítulo 5, 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Mas eu quero perguntar algo para você. Foi isso que aconteceu mesmo? Elias orou para chover ou para não chover? O que Tiago está dizendo aqui? Que Elias orou para quê? Para não? Que ele orou, a oração forte de Elias foi para não chover. Mas lá em Reis diz o quê? Então, as coisas aqui parecem que está oposto. Por quê? Porque Elias declarou que não iria chover e não? O que Tiago está dizendo aqui? Que ele teve que orar incessantemente. Ele teve que orar por muito tempo para não chover. Mas olha o que diz lá, vamos ler lá. 1 Reis, capítulo 18. Verso 41 e 45. Então disse Elias a Acabe: come e bebe, porque já se ouve o ruído da abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu em cima do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olhe para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. O que ele tinha falado para Acabe? Já está vindo chuva. Então disse Elias, e assim por 7 vezes. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes Elias orou para chover? Mas o que Tiago diz? Projeta Tiago lá, 5,17. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Fala aqui que Elias orou por muito tempo para não chover. Mas a palavra do Senhor diz lá em Reis que Elias só falou: pela minha palavra não vai mais chover. E não choveu por 3 anos e meio. 1 Reis 18, 41 e 45. Olha o que diz. E assim por 7 vezes, a 7ª vez disse: eis que já se levanta do mar uma nuvem pequena, com a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre um pouco os céus se engrecerão com nuvens e vento. E caiu grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então como a gente pode explicar isso, irmão? A maneira como Deus vê é diferente como nós vemos. Para Deus, a declaração de Elias que não iria chover foi uma oração intensa. Mas para nós, nem mesmo parece com oração. Por quê? Porque Elias profetizou de acordo com a aliança. Então Elias declarou que não ia chover porque conhecia a condenação de Deus. Porque Elias falou que não ia chover? Porque ele sabia que o povo estava debaixo de idolatria. Deuteronômio 28 dizia: se o povo se render à idolatria, o céu vai se tornar como o céu de bronze, e não vai vir nada de chuva sobre o povo, sobre a estação. Então Elias profetizou de acordo com a palavra. Ele disse que não ia haver por causa da palavra. Mas segundo o Tiago, a oração de Elias foi uma oração intensa. Por quê? Porque Elias orou de acordo com a aliança. Elias orou intenso. Para chover ou para não chover, irmãos? Para não? Elias orou intenso para chover ou para não chover? Elias orou intenso para chover. Por que Elias orou intenso para chover? Porque quando Elias falou não vai chover,
Na hora que ele falou que não ia chover, não choveu mais por 3 anos e meio. Porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus de juízo. Era um Deus de condenação. Ele acreditava no juízo de Deus. E por ele acreditar no juízo de Deus e sabia que o povo estava em desobediência, ele sabia que quando ele lançasse a palavra, não ia chover mais. Por quê? Porque ele estava profetizando de acordo com a aliança. Mas depois de 3 anos e meio, o que aconteceu? Elias teve que suar as orbas para chover, irmão. Não foi assim fácil, não. O que a palavra do Senhor diz? Que ele teve que orar incessantemente, ele teve que fazer uma oração forte, teve que ir por 7 vezes. Por quê? Porque ele não acreditava nas bênçãos de Deus. Elias acreditava nas bênçãos? Ele acreditava o quê? No juízo. E porque ele acreditava no juízo, ele falou e parou de chover. Mas como ele não acreditava na bênção, o que aconteceu? Teve que orar por muitas vezes, teve que tentar convencer Deus. Por quê? Porque ele não acreditava que ia chover. Mas o que Tiago disse? Que Elias falou e choveu. Que ele teve que orar incessantemente para não chover. Mas que embolação é isso, pastor? Porque Tiago está falando de acordo com a nova aliança. Hoje nós temos que orar a oração forte, incessantemente. Não é para chover, mas é para não chover. É o oposto de Elias. Por quê? Porque quando você vai falar que chova, vai chover, porque nós estamos debaixo de um céu aberto, nós estamos debaixo da chuva, nós estamos debaixo da chuva seródia. Por quê? Porque essa é a palavra de Deus. Hoje há chuva para você. Fala para o seu irmão, hoje tem chuva para você, irmão. Por isso que hoje nós temos que crer na bênção. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Mas tem muita gente ainda que vive o quê? Debaixo de maldição. A palavra do Senhor diz que depois daquela grande vitória no Monte Carmelo, os profetas de Baal foram derrotados. E Elias teve que orar muito para chover, irmão. Por quê? Porque ele tinha mais senso de maldição do que bênção. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está levantando você nesse tempo para ter senso de bênção sobre a sua vida. Fala para o seu irmão assim, vai chover bênção sobre a sua vida, irmão. Fica de pé onde você está. Irmãos, Elias precisou jejuar. Elias precisou fazer campanha de 40, de 50, de 60 dias para chover, porque ele não cria na bênção. Essa é a razão porque ele é um tipo de profeta da velha aliança e do Velho Testamento. Ele não estava persuadindo a Deus, ele não estava tentando convencer a Deus, mas ele estava tentando convencer a si mesmo a crer na bênção. Por quê? Porque ele não cria na bênção, ele cria no juízo. Fala para o seu irmão assim, não vai vir juízo sobre você, irmão. Assim, vai vir bênção sobre você nesses dias. Fala assim, se você fez algo errado nesses dias, eu profetizo nessa noite na sua vida. Você profetiza através da palavra de Deus. Se existem caminhos tortos diante de você, você serve um Pai de amor que vai endireitar os seus caminhos. Você é profeta da nova aliança hoje, meu irmão. A bênção para nós é um caminho natural. Nós vamos desfrutar da bênção de Deus em todo o tempo. Aonde você vai ter favor de Deus para você. Aonde você vai ter bênçãos extraordinárias para você. É só você declarar. Oh, oh Jesus, nessa noite nós queremos louvar e exaltar o seu nome, Senhor. Oh, nós queremos